Senhor, nós te louvamos por essa manhã, por mais um domingo. Te louvamos pelo relógio de oração que nós finalizamos agora. Te agradeço por essa igreja, Senhor, pelas pessoas que estarão aqui no culto, que estão e honraram o teu estudo. Nesse momento que o Senhor use a minha vida e que nós possamos aprender mais da tua palavra, mais da tua vida. Porque quando nós somos apaixonados por alguém, nós temos o desejo e a necessidade de conhecer mais sobre essa pessoa. E é isso que nós buscamos aqui essa manhã. Conhecer mais e mais de ti. Usa a minha vida e que tudo que saia da minha boca seja dirigida a ti, Senhor. Dirigida por ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então? Continuando, gente, passo 20, a 20ª locomoção de Jesus Cristo, né? Então, a gente viu na última aula que ele estava lá na cidade de Nazaré. E aí ele vai partir de Nazaré agora em direção a Cafarnaum. Cafarnaum fica no mesmo estado onde estava Nazaré. Dá uma olhadinha lá no nosso mapa. Nazaré está lá no estado da Galileia. Então ele vai sair de Nazaré, que é onde ele viveu, né? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele viveu em Nazaré, a família dele era de Nazaré. Nós já aprendemos que Nazaré era uma cidadezinha bem pequenininha, onde as pessoas se conheciam porque eram poucos habitantes, né? E Cafarnaum, que ficava no mesmo estado da Galileia, era uma cidade muito maior, talvez a mais importante ali da região da Galileia, tá? E Cafarnaum tem algumas características. Antes de a gente começar a ler o texto de hoje, vamos só entender o que acontecia ali em Cafarnaum, essa cidade que era tão importante naquela época. Então, assim, do estado, igual eu já falei para vocês, era a cidade, a região ali mais importante de todas. E por que essa cidade ali era a mais importante? Ela ficava ao lado, olha lá no mapa, gente. Vocês veem o Mar Morto lá embaixo, e aí tem um riozinho que passa ali, pela Judéia, pela Samaria, e ele chega lá em cima. Ali é o Mar da Galileia. Tá? Então, quando a gente fala, o Mar da Galileia, o Mar da Galileia, é ali. Que, na verdade, ele não é um mar, né, gente? Ele é um rio, né? Mar é quando está na costa e tal. Mas ali é o Mar da Galileia. Então, tudo que a gente lê, foi no Mar da Galileia, o barquinho no Mar da Galileia, é ali, tá? É nesse riozinho. E Cafarnaum estava nas bordas desse rio, desse Mar da Galileia. Então, o que acontecia ali? Era uma zona de muito comércio, onde se pagava impostos, onde se trocava mercadorias. Então, era um centro econômico da época, muito grande, tá? Outra coisa que nós vamos ver nos textos de hoje, a gente vai ver que a Galileia era chamada Galileia dos gentios. O que significa ser gentil? Gentil seriam nós, que não somos judeus. Então, tem o povo judeu e tem o povo gentil. E o povo que era judeu mesmo, geralmente eles moravam, não que não tivesse judeu lá, mas se for ver a proporção, os judeus, aqueles ortodoxos, mais firmes mesmo, moravam lá na Judéia, mais próximo de Jerusalém, por causa do templo. Vocês lembram que eu já falei aqui algumas vezes, que 3 vezes ao ano eles desciam a Jerusalém, para as 3 principais festas que aconteciam anualmente. Então, aquele judeu mais ortodoxo, ele não morava na Galileia, ele já morava na parte da Judéia, lá para o sul, de onde é Israel hoje, tá? Então, por isso que nos textos que nós vamos ver hoje, eles falam Galileia dos gentios, Galileia dos gentios. Só que é claro que eles eram gentios na época de Jesus, na época do Velho Testamento, isso ainda não existia ali. Bom, e outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, que a gente encontra nessa cidade de Cafarnaum, é uma rota chamada Via Maris. Essa rota, ela é muito importante. Eu coloquei essa definição aí, gente. Essa definição não é nem bíblica nem nada, isso é ChatGPT. Só para vocês verem como é importante e ela está realmente na história. Então, o que era essa Via Maris? A Via Maris, dá uma folhinha para o Fábio que chegou agora. Quem ficou com as folhinhas? A Esther.
Tá descendo, tá. Então, assim, a Via Maris é uma via, tá? Uma rota comercial. E ela era muito comprida. A gente não tem as rodovias que cortam estados hoje, que você pega ela, se você for andando nela, você corta o Brasil inteiro. Então, essa Via Maris era uma das vias mais importantes da época. Pega lá o mapinha, gente, mapinha azul aqui agora, ó. Então, a gente saiu do nosso mapinha, a gente está no mapinha azul. Localiza o Egito lá. Localizou o Egito? O Egito está na África ali, né? Então, essa Via Maris, ela saía do Egito e ela vai em direção ao norte. A gente vê ali, onde está escrito assim, a faixa de Gaza. Localizou a faixa de Gaza? Faixa de Gaza, hoje a gente sabe que é um país, né? Então, essa Via Maris saía do Egito, ela subia pela faixa de Gaza, continuava ali, e aí ela cruzava a parte norte de onde é Israel hoje, tá? Que é exatamente ali na região onde era a Galileia, tá? Então, tentem localizar, usa a imaginação aí. Esse mapinha aqui, ó, esse mapinha que a gente usa toda a aula, com os 3 principais estados do Império naquela época de Jesus Cristo, é onde está Israel hoje, né? Então, a Via Maris saía do Egito, subia pela faixa de Gaza e cruzava ali a região onde é a Judéia, que é a parte norte aqui, ó, de Israel, para chegar lá no Líbano, na Turquia, na Síria. Então, assim, essa rota era uma rota comercial e militar muito importante na época. E desembocava lá em Cafarnaum. Então, Cafarnaum, o que a gente precisava saber para entender a aula de hoje? Uma cidade extremamente populosa, de uma rota comercial incrível naquela época, uma rota comercial muito forte, e onde tinha muita gente que era gentil e não era judeu. E aí, o que Jesus escolhe fazer? Deixar a cidade dele lá de Nazaré e ir pregar e evangelizar em Cafarnaum. Então, Jesus passou muito tempo da vida dele em Cafarnaum, exatamente porque era um lugar onde tinha muita gente. E ele, como muito inteligente, em vez de ficar na cidade onde ele nasceu, ele colocou o seu quartel-general, o seu quartel de pregação lá na cidade de Cafarnaum. Até porque, na aula passada, quem estava aqui lembra, eu falei que ele não teve honra em Nazaré. Lembra que ele foi expulso de Nazaré? Ele foi quase assassinado, ele foi quase jogado para morrer lá em Nazaré, né? Então, ele não tinha honra na própria cidade, então ele prega, e a grande parte dos milagres nele é em Cafarnaum que acontece. Então, é assim que vai contextualizar, é nessa cidade de Cafarnaum, que a gente entendeu um pouquinho geograficamente onde ela está e como ela funcionava, que a gente vai discorrer esse passo 20, né? Que é quando ele sai da cidade dele e vai para Cafarnaum. Bom, nós vamos ler alguns textos básicos. O primeiro deles é Mateus, no capítulo 4. O Mateus, no capítulo 4, a gente vai ler de 13 até 35, tá? Só que aí a gente vai primeiro ler o 17. A gente vai ler, desculpa, eu falei errado. A gente vai ler do 13 até o 23. Mas primeiro a gente vai ler o versículo 17. Por quê? A gente sabe que ele vai lá para Cafarnaum com um objetivo. Ele vai levar o evangelho. E qual era a base do evangelho? O que ele pregava lá em Cafarnaum? A gente encontra aqui no capítulo 4 de Mateus 17. Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a palavra central dele de pregação era sobre arrependimento, tá? Só que esse arrependimento é um arrependimento diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, eu brigo com o Paulo, eu vou e peço desculpa, porque eu me arrependi de, poxa vida, sei lá, fui injusta com você, menti para você, sei lá, desculpa, Paulo. Me arrependi daquilo. Mas esse arrependimento aqui, ele vem dessa palavra teshuvá, não sei como é que fala. Só que na linguagem, né, no hebraico, na língua hebraica, isso quer dizer o quê? Mudança de rota, mudança de atitude. Então, vai muito além do que um arrependimento superficial. Aqui está falando de mudança de vida. Então, quando Jesus
prega sobre arrependimento, ele está falando o seguinte: queridos, você tem que mudar de mentalidade, você tem que mudar de postura, você tem que mudar de vida. Então, ela é muito mais profundo do que um simples arrependimento. É um outro nível de arrependimento. Então, é isso que Jesus vai fazer em Cafarnaum. Ele chega lá para pregar sobre arrependimento. E agora a gente vai começar, né, o nosso texto base hoje, do passo 20 de Jesus, quando ele chega lá. Mateus, então a gente vai começar de Mateus 4, a partir do versículo 13. E deixando Nazaré, ele foi lá habitar em Cafarnaum, que era uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Vamos lá, respira. Zebulon e Naftali, o que eram? Lembra, gente, que quando o povo sai do Egito, eles vão para o deserto, e lá eles se dividem nas tribos de Israel, que tinham os nomes dos filhos dele, né? Então, Zebulon e Naftali eram os tribos que antigamente habitavam essa região aí de Zebulon. Então, antigamente, as tribos ficavam nessa região de Cafarnaum, certo? E aí, 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, gente, ele vai para lá, e olha só que legal. Eu sempre falo que eu gosto de... Vocês que estão aqui comigo um bom tempo já sabem disso. Eu gosto sempre de buscar o cumprimento das promessas, né? A gente vê o cumprimento no Novo Testamento e onde foi profetizado lá no Velho Testamento. E aqui ele já fala para a gente que a saída de Jesus para Cafarnaum é o cumprimento de uma promessa lá do Velho Testamento, que está em Isaías 1:9. Isaías 9, versículo 1 e 2. Agora vira a página lá. Olha o que diz a profecia e o cumprimento com essa ida lá de Jesus para Cafarnaum. Diz assim, lá em Isaías 9, no versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, do caminho do mar junto ao Jordão. O que está dizendo aqui? Gente, quais são as tribos? Quando a gente pergunta assim de cara para você, uma tribo de Israel que você lembra, você nunca vai falar Zebulon. Nunca. Você vai falar Gade, você vai falar Judá, você vai falar tribos que se destacaram, geralmente tribos de guerra e tal. Gente, nunca ninguém vai falar Zebulon, Naftali. Não, né? Então, assim, eram tribos que eram, assim, elas eram, estavam lá, sabe assim? Elas estavam lá. A gente sabe que ela existiu, mas o que aconteceu lá? Ninguém sabe. Quer dizer, os meus pequenos lá de cima sabem que a gente estudou, sabia? A gente estudou tribo por tribo lá com os meus CCJs. CCJs são os meus pré-adolescentes, né? Então, a gente estudou com eles o que foi cada tribo, onde elas ficaram, posicionadas e tal. Mas, gente, aqui de baixo, o pessoal aqui de baixo não sabe. Então, eles eram, na verdade, humilhados, eles eram mais pequeninos. E é por isso que eles estão falando o seguinte: esse povo vivia ali, né, mascarado na escuridão, mas Jesus vai honrar eles com a presença deles. Eles vão ser resgatados, porque o próprio Jesus vai pisar naquela terra e vai trazer luz. E aí, gente, vocês acham que na época de Isaías existia a Via Maris, que a gente viu agora no começo da aula? Lógico que não, mas já estava escrito lá, o caminho do mar. Via Maris é caminho do mar. Então, assim, já era, né, apontado que existiria essa rota que passaria por essa cidade, que seria perto do Rio Jordão, que seria na Galileia, que seria um lugar cheio de gentios. Então, gente, como é que, quando foi profetizado, isso nem existia. E estava lá descrito exatamente o que a gente viu no comecinho dessa aula, né? Então, essa profecia se cumpriu com essa ida de Jesus lá em Cafarnaum. Bom, ele chega lá então, até agora a gente só viu que ele chegou em Cafarnaum e pregou o evangelho de arrependimento. Só que aconteceu outras coisas muito importantes lá, nessa ida a Cafarnaum. O que aconteceu? Vamos continuar lá. Verso 17 a gente já leu, então a gente pula para o 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos,
Simão, né, que a gente conhece como Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-nos. Então aqui, gente, Jesus vai começar a chamar os seus primeiros apóstolos. E os 2 primeiros apóstolos são eles, os 2 irmãos. O Simão, né, que é Pedro, e o André. Então, eles estavam pescando e Jesus simplesmente chega lá e fala: galera, vem comigo. Gente, eles largam tudo e vão. Mas por quê? Mas do nada chega alguém e fala: larga tudo e me segue. Não, gente, lembra que existia um cara que a gente já estudou aqui, chamado João Batista? João Batista veio antes de Jesus e João Batista já trouxe as boas novas. Então, eles 2 já sabiam quem era Jesus, já acreditavam, não sei que grau de profundidade eles acreditavam, mas eles sabiam de Jesus. E naquele momento eles estão tomando conhecimento real ali, né? Jesus está na frente deles de carne e osso, e por isso que eles deixam, porque eles já ouviram falar através de João Batista. E aí não parou por aí, não. Eles continuaram caminhando os 3 juntos, né, Jesus e os 2, e mais adiante eles encontraram mais 2 irmãos, que é a partir do verso 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, o Tiago, que era filho do Zebedeu, e o irmão dele, que era João. E eles estavam ali no barco com o seu pai, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e também seguiram com Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o seu povo. Então, gente, ficaram ali Jesus e, a partir de agora, 4 apóstolos andando, e os milagres Jesus começou a fazer. Então, eles rodaram toda a região da Galileia ali, pregando o evangelho, né? E Jesus ensinando e passando as boas novas para os 4 apóstolos. Bom, em contrapartida, isso acontece também, esse mesmo tempo, né? Esse mesmo tempo espacial ali, está acontecendo em Marcos 1, do versículo 21 a 35. Vocês lembram que os evangelhos falam da mesma coisa, de formas diferentes. Então, o que está descrito lá no capítulo 1 de Marcos, do versículo 21 a 35, acontece no mesmo tempo de Mateus 4, tá bom? Então, vamos lá. Vamos mudar agora para o livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Entraram em Cafarnaum, então a gente sabe que eles saíram, né, de Nazaré e chegaram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: olha só o que o espírito imundo, gente, que o diabo que estava no corpo do cara falou. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu o diabo. Jesus repreendeu ele na mesma hora, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo convulsionou e, clamando com grande voz, saiu dele. Gente, o que a gente aprende aqui? Jesus, então, ele cura e ele também é chamado e ensina a expulsar os demônios, né? E ali a gente vê uma coisa interessante. Satanás, ele já sabe que ele é derrotado. Porque o Satanás pergunta para Jesus: você está vindo agora destruir a gente? Ou seja, Satanás sabe que ele seria derrotado, ele só não sabe quanto. Mas ele já se declara um derrotado ali, né? E outra coisa, ele sabe que Jesus é o Santo de Deus, porque ele fala: eu sei quem você é o Santo de Deus. Gente, Satanás reconhece Jesus como Jesus, não é incrível? É uma coisa louca, e ele declara com a voz dele: cara, você é o Santo. Não é louco isso? Mas a verdade é que Jesus não dá ibope para ele de jeito nenhum. Jesus não entrevista o demônio. Jesus não dá espaço para o demônio dar show. Vocês percebem como é que ele expulsa? Ele simplesmente fala: sai. Sai. Ele não deixa o diabo dar showzinho. E o diabo vai embora desse corpo desse homem. Bom, e é óbvio que a fama de Jesus só ia se
espalhando, e a fama dele só ia crescendo. Por quê? Porque ele começa a fazer maravilhas e sinais de maravilhas em todas as regiões ali. E aí no 27 a gente vê isso, no versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Porque, gente, com uma palavra dele, ele expulsava demônios, o demônio saía. E era uma coisa muito louca, porque ele mandava nos demônios, né? E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. E aqui na Bíblia, gente, esse é o primeiro texto que a gente encontra de Jesus expulsando os demônios, tá? Então, a primeira vez que ele expulsa um demônio na Bíblia relatado é ali na ida dele a Cafarnaum, certo? Bom, agora uma coisa interessante, gente, a gente já está acabando, tá? Mais uns 8 minutinhos a gente termina. A gente vai encontrar Jesus expulsando demônios e a gente vê que demônios eles agem de formas diferentes e vale a pena a gente citar aqui. Nem toda doença é uma doença física, mas nem toda doença é o demônio. Porque a gente costuma muito ver isso, sabe, em cristãos muito tradicionais. Ai, é demônio, é demônio. Não, gente, tem coisa que não é demônio. Tem depressão que não é demônio. É um desequilíbrio químico do corpo. Você precisa de remédio para sair dela. Mas tem muita coisa que é demônio. Também que precisa ser expulso e a pessoa é curada. Então, a gente vê que o demônio Satanás, ele pode afligir a pessoa de várias formas, né? E está lá descrito em Mateus 8, 28, vamos ver rapidinho. O demônio pode deixar uma pessoa louca, pode. Lá no versículo 28 de Mateus 8 diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Gente, é muito famosa essa parte, né? Então, ele cruzou com 2 endemoniados, e esses endemoniados, eles se comportavam de forma louca, de forma enlouquecida. Já outra coisa que pode acontecer, o demônio pode tornar uma pessoa simplesmente muda. Em Mateus 9, 33, diz assim: quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Quem não deixava ele falar? O demônio. E a Paula gosta muito da tia Jô, né? A Paula ama a tia Jô, uma missionária e tanto. E ela está fazendo uma obra muito linda lá, uma região super perseguida, e ela postou um cara mudo sendo liberto. Gente, a coisa mais linda, era de arrepiar. Não sei se vocês viram esse vídeo. Eles estavam fazendo uma cruzada, eu acho que era no Paquistão. E tinha um cara que ele não conseguia falar, e já tinham feito vários trabalhos na boca dele, demoníacos mesmo, para tentar fazer ele falar. E o cara não falava há não sei quanto tempo, acho que anos o cara não falava. Do nada o cara parou de falar. E foi trabalho de feitiçaria, ele era totalmente endemoniado. E eles expulsam o demônio. No que eles expulsam o demônio, é gravado, gente, é real aquilo, é de arrepiar. Ele começa a balbuciar e daqui a pouco ele começa a falar e ele é liberto, assim, de uma forma incrível. Satanás amarrou a boca desse cara. Então, Satanás pode se manifestar dessa forma também. Outra coisa, pode causar cegueira. Lá em Mateus 12, 22 está descrito isso. Então, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E aí Jesus curou. Quando expulsou o demônio, ele começou a falar e ele começou a ver. Lá em Marcos 5,5, ele pode fazer com que as pessoas machucam a si mesmo. Isso a gente já viu, gente, quantas pessoas se cortam, se flagelam. Gente, não é difícil a gente ver aqueles reels no Instagram, daquelas caras que ficam jogando assim a pedra aqui nas costas. O que é aquilo? Possessão demoníaca, que faz a pessoa se autoflagelar. E isso está lá em Marcos 5,5. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com as pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então, o diabo pode afligir a pessoa assim também. Outra coisa, pode fazer a pessoa ficar paralisada. Lucas 13, 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E por que eu coloquei isso nessa aula hoje, né? A gente estava falando, né, que Jesus, um dos grandes ministérios dele foi isso, expulsar demônios. E ontem eu estava conversando com o Fábio, ele falou uma coisa muito interessante, que eu nunca pensei nisso. A gente sempre pensa em possessão demoníaca de forma que ele vem, estribucha, cai no chão, grita, dá estardalhaço. E aí ele me falou uma coisa ontem que eu fiquei pensando. Jesus estava lá, né, no jardim de Getsêmani, prestes a ser crucificado, tal. Só que antes disso ele é traído por Judas. Judas, ele estava o quê?
endemoniado. Ele estava tomado pelo demônio. E ele estava estribuchando? Pedro também. Ele estava estribuchando? Ele estava como? Como eu e você. Gente, possessão maligna, muitas vezes, é assim. É leve o negócio. Leve no sentido de não tem ninguém gritando, ninguém estribuchando no chão. O diabo pode fazer muita coisa louca, e a gente, às vezes, tem ideias erradas de como é uma possessão maligna, né? Por isso que eu decidi fazer e colocar isso aqui. Mas, bom, continuando lá no verso 29, para terminar a aula de hoje. Ele está lá em Cafarnaum e ele continua a operar milagres. E aí a gente vai ver mais uma profecia que está lá em Isaías se cumprindo, tá? Justamente aqui. Bom, e aí chega a hora, famosa história, em que ele vai até a casa de Pedro, né, de Simão, e ele cura a sogra de Simão. E essa história também está descrita em Mateus 8, está descrita em Marcos 1, está descrita em Lucas 4, mas a gente vai ler a parte que está nesse texto que nós já estávamos lendo hoje. Verso 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e a levantou. E imediatamente a febre a deixou. E servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ou seja, cala a boca, demônio, só vai embora. E aí aqui está se cumprindo uma promessa que está lá em Isaías 53:4. Né, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele veio para curar e para libertar. Gente, e aí para finalizar, o versículo 35. Por que esse versículo 35? A carga que Jesus carregava ali em Cafarnaum, pregando, curando, expulsando demônios, era muito intensa, era muito grande. E ele precisava recarregar o tanque dele. Ele precisava de uma força, de um ânimo. E a gente encontra ele buscando esse ânimo lá no versículo 35. Disse assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e fora por um lugar no deserto. E ali orava. Jesus, ele precisava recarregar o tanque dele para pregar o evangelho. E se esse versículo está aqui, significa o quê? Que quem que precisa recarregar o tanque todos os dias? Quem que precisa sair, se separar um tempinho? Que foi o que a gente fez, né? Quem orou aqui nesse relógio de oração, né? Nós oramos agora, acabou agora, né? Meu horário foi hoje das 6 às 7, cada um teve o seu horáriozinho. A gente estava o quê? Recarregando o nosso tanque. Porque a gente precisa disso. Diante de batalhas, a gente precisa se recarregar. Até Jesus precisou, imagina a gente, né? E é isso a aula de hoje. Então, semana que vem, passo 21. Amém?